Boa noite, pessoal, mais uma vez. Agora eu estou gravando, tá? Tava falando aqui pro pessoal que tava conversando, para quem tá pegando essa aula depois. Olha, já chegou a Lívia, tá vendo? Tava falando aqui, Lívia, que só dando uma recapitulada do curso para vocês, né? A ideia desse curso, dessas aulas, alguém perguntou no grupo hoje, por isso que eu estou explicando isso. A ideia dessas aulas aqui, desses encontros, né, além de ter um registro com vocês, de eu conhecer vocês, saber quem está vindo e tudo mais, ver quem de fato está interessado, quem é meu aluno sabe, né, o quanto eu dou valor ao interesse. Né. Às vezes eu tenho um aluno que sabe o assunto, mas não interessa, não tem interesse no assunto, não dá satisfação à disciplina. Então esse cara ali, poxa, ele não tem muita... Eu não tenho orgulho dele, porque ele sabe, se ele já sabe, ou não, às vezes acha que sabe. Por quê? Aquele cara ele poderia aprender muito mais. Tenho certeza que ele teria muito a aprender comigo. Né? Assim como eu tenho muito a aprender com meus alunos. Eu já aprendi muito com alunos, muito, na vida. Então, isso aluno de curso presencial, aluno de curso EAD. Então, assim, tanto esse aluno que já tem um bom conhecimento, tem muito a aprender, quanto aquele que não sabe nada da disciplina, também tem. Mas aquele que não sabe nada, mas que se esforça, que dedica e tudo mais, esse é o que mais me emociona, esse é o que mais me chama a atenção. Né? Eu, como professor, tenho essa visão. Nesse curso livre, como eu estava dizendo aqui, a ideia é que vocês não tenham a mesma cobrança que um curso regular. Ninguém aqui não é obrigado. A ideia é que, poxa, eu estou aqui essa hora porque eu quero aprender Excel. E eu tô aqui, velho, disponível. Se deixar eu ficar até 10h30 falando. Eu tentei fazer uma planilha, tive esse erro. Compartilhei tua tela. Deixa eu ver, vamos ver, gente, o que é que tá errado nele, de acordo com o que a gente já estudou, de acordo com o que vocês já fizeram na disciplina. Entendeu? Essa é a dinâmica dessa aula. Ela não tem um conteúdo. Ela não tem, na aula de hoje a gente vai ver esse assunto. Não. Isso aí é aqui. Ó. Aí eu vou abrir a tela para vocês agora. Isso aí é aqui, pessoal. Isso é aqui. É aqui que você vai seguir, ó. Prometi a vocês e coloquei o script de estudos. Eu já estou no item 11. A ideia é que vocês, a cada semana, marquem pelo menos 2 coisas dessa. Aula e atividade. Na outra atividade, eu não sei onde vocês estão. Vocês é que vão, né? Pega isso aqui e vai marcando. Isso aqui tá cheio? Não, vai chegar até na 20 mais ou menos. Né? Mais ou menos até a 20. Oi, 18. Essa daí é só para orientar vocês. Você pega essa lista de coisas aí, vai vendo. Eu já assisti aula 1, já fiz atividade 1, atividade 2, já fiz. Entendeu? E aí é para orientar vocês, a sequência que vocês devem estudar. Não é a principal, mas é a sequência. Então tá aqui, ó. Conteúdo, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4 e aula 5. Né? Tem aula 6 e tem aula 7 ainda. Atividade 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer que é 1 para 1, 1 para 1? Não, às vezes vocês podem ver que eu boto 2 aulas dessa em sequência, depois só uma atividade, 2 atividades em sequência. Né? Então, do jeito que está aqui, essa programação, não sei se vocês prestam atenção, mas essa programação eu sempre boto para uma semana na frente. Então, assim, eu posso até colocar ali as programações aqui nesse script depois. Né? Se eu botar, a gente começou o curso no dia 21 de outubro. 21, 22 e 23 de outubro. Então eu posso botar aqui como uma semana 1. Eu considerar que a semana é do dia 28, né? Semana do dia 21, por exemplo. Eu posso botar aqui, ó, 21 de outubro de 2024, isso aqui. Como a gente teve 2 aulas nesse período, eu posso até fazer assim, pelo menos, ó, 28 de outubro de 2020. Só para você ver, eu vou botar isso aqui só para orientar vocês. Essa é a ideia dessa aula, tá, gente? Ó, 4 de novembro agora, né? Não, 5
21. Semana do dia 21, semana do dia 28, semana do dia 4. É isso. Isso é a semana, tá, gente? Ó, semana do dia 21, 28 e 4. E agora a semana do dia 11. Então, 21, 28, 4 de novembro. Vou botar isso aqui. Semana do dia 4 de novembro, mais ou menos. Aqui é o quê? Aqui eu já vou botar, é de agora, ó. Fazer atividade 5, né? Já é dessa semana de agora. Esse é o início, né? Esse é o início. Até vou botar aqui assim. De 21 a 28 de 11 de 2024. Pronto, para vocês entenderem, né? Essas três aqui. É aqui de 28 a 4. Esse aqui é 10, é Tiago. 28 a 4. Isso aqui de 4 a 11. Entendendo? Então aqui, ó, você já tem ideia que vocês têm que estar por aqui, ó. Na atividade 4, na aula 3. Se você estiver por aqui, tá bem. Aqui, ó, de 11 a 18 de 11 de 2024. Então, esse aqui, né? Aí eu já boto da frente, ó. Isso é o dessa semana. Atividade 5 e a aula 4. Ah, professor, tô atrasado, eu ainda tô aqui. Não tem problema não, você se organiza. Não vai desistir do curso por causa disso, é isso que eu tô querendo dizer. Isso não tem a mesma rigidez. A gente tem um curso aqui, 18 de 11 de 2024 até 25 de 11 de 2024. Pronto, já está até o dia 25 aqui programado, tá vendo? Eu já deixo antecipado. Programação aqui, ó, até o dia 25. Então, até o dia 25, você fechando isso aqui, você está bem em dia. Entendeu? Aí, tá bem organizadinho aqui. Não sei porque ficou assim. Oxi. Vai ficar de novo. A gente vai falar de umas coisinhas hoje, viu? Calma lá. Espero que não. Beleza. Eu vou abrir aqui o tutorial Microsoft para falar de um assuntozinho muito importante em Excel. Que inclusive eu acho que eu só falo dele nessas aulas aí na aula 7, acho que na última aula. Que é o uso de tabelas. Muito importante. Tá, gente? Tabelas em Excel não é a mesma coisa de tabelas de banco de dados, tá? Apesar de ter a mesma estrutura. Mas também não é a mesma coisa de um intervalo de dados. Ó. Você quando tem esse intervalo de dados aqui, isso aqui não é um intervalo de dados normal. Tá? Isso aqui é uma tabela no Excel. Qual é a diferença? A tabela, ela tem vários recursos
que um intervalo de dados normal não tem. Eu vou copiar esses dados aqui e vou colocar aqui ao lado. Aqui também é uma tabela, mas eu vou converter. Pronto. Isso que vocês estão vendo aqui é diferente disso aqui. Professor, é diferente porque tem essas setinhas? Não, porque isso aqui é uma tabela. Isso aqui é um intervalo de dados. Eu não sei se alguém vai perceber a diferença quando eu clicar em cima. Ó, cliquei aqui, cliquei aqui. Alguém está vendo a diferença? Qual é? Está vendo a diferença? Não, as informações são as mesmas. Eu copiei e colei. No Excel, vocês estão percebendo alguma diferença? Quando eu clico aqui, quando eu clico aqui? Quem vai perceber a diferença? Não. Na ferramenta, no Excel, existe uma diferença, uma coisa que acontece. Deixa eu ver se alguém... Não. Preste atenção na ferramenta, aqui. Preste atenção agora. Agora. Quando clica, né? Quando eu clico, o que é que acontece? Alguém consegue ver? Ele vai para a informação. Hã? Ele vai automaticamente para a informação, né? Não. Na ferramenta, alguém está conseguindo ver a diferença? Olhando para a ferramenta. Pessoal, ninguém está percebendo? Então eu vou dizer. Ficou faltando o Jackson. O pessoal aí comentar, viu? Eu quero ouvir a opinião de vocês quanto às atividades, tá, gente? No caso, Jackson, Flávio e Lívia. Só o Thiago falou. Vocês podem mandar aí pro meu privado também, se sentirem mais à vontade. Beleza? Isso, tabela design. Isso, Lívia e Jackson se ligou. Lá em cima, ó. Some e aparece. Por quê? Quando eu clico em cima de uma tabela, eu passo a ter esse menu dinâmico aqui, que é só referente a tabelas. Então, eu tenho muitas coisitas aqui. Por exemplo, digamos que eu vou somar esse valor. Veja que quando eu vou somar, se eu escrever aqui soma, abrir parêntese e arrastar esse conteúdo, ele já cria uma fórmula meio estranha aí para vocês, não cria? Ó, colunas calculadas, arroba, outro, não é estranho? Essa fórmula, eu ensinei isso aqui, não ensinei não, né? Porque isso é referência estruturada no Excel. Tem gente que não gosta de trabalhar com elas, tá? Mas o que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que vai somar lá em colunas calculadas. O que é colunas calculadas? Olha, quando eu clico em cima dessa tabela, tá aqui, ó, colunas calculadas, todo mundo está vendo? É o nome da tabela, essa tabela tem um nome. Ah, Tiago, mas o intervalo de dados, tu até fala isso em algumas aulas, também pode ser dado um nome, né? Você que seleciona esse intervalo, clica aqui, por exemplo, e você pode botar aí intervalo de dados, né? Isso é bom porque quando você seleciona tudo, intervalo de dados, né? Você consegue utilizar essa matriz de dados aqui sem precisar escrever J33 até O33. Ele já diz, ó, se eu pegar aqui, por exemplo, para ficar mais claro, eu vou selecionar esse conjunto de dados aqui, ó. Em vez de eu botar aqui essa soma de dezembro, aqui nesse intervalo, em vez de eu fazer igual, soma, isso aqui tudinho, veja que aqui, ó, eu quando arrastei, ele criou uma fórmula de referência relativa normal, como a gente conhece, porque isso aqui é um intervalo de dados. Isso aqui é um intervalo de dados. Aí, ó, ele calculou a soma. Se eu criasse aqui um nome para esse intervalo aqui, ó, ao invés de eu escrever N34 até N41,
selecionando tudo ele aqui, colocando vendas, underline, dezembro, por exemplo. Vendas, underline, dezembro é o nome desse intervalo aqui. Eu posso usar essa soma aqui embaixo, ó, igual soma, abre, vendas, apareceu já para mim aqui, ó, vendas, underline, dezembro, ó. Dou 2 cliques, fecho. Olha como fica a fórmula. Soma, vendas, underline, dezembro. Dá a mesma coisa, só formatar aqui a formatação. Né? Tanto faz esse, de N34 a N41, como esse. Só que isso aqui fica mais didático. Eu sei que é as vendas de dezembro. Então, eu criei um nome. Ah, Tiago, beleza. E a tabela? A tabela tem algo mais robusto do que isso. Ela tem um nome dela. Quando eu clico aqui em cima, clico em tabela design, ela tem um nome, colunas calculadas. Então, ele está somando com colunas calculadas. E aí, ele tem uma sintaxe aqui para dizer que é de outubro até dezembro. Como assim outubro até dezembro? Ele reconhece o nome dessas colunas aqui. Ó. Isso é uma tabela, galera. O que é uma tabela? Tabela, neste caso aqui, é uma estrutura de dados, né, desenvolvida pelo quê? Baseada em quê? Em colunas e em linhas. Cada linha é um registro, cada coluna um campo. Cada coluna dessa tem um nome e o Excel entende esse nome. Eu não gosto disso aqui, então eu posso trabalhar aqui da forma que eu entendo. Igual, eu posso fazer igual, soma, abre. Se eu clicar aqui, ele vai fazer o estruturado, tá? Porque isso é uma tabela. Aí eu boto de E3 até G3. Se eu quiser, não tem problema, funciona. De E34, desculpa, gente. De E34 até G34. Automaticamente ele já faz para o restante aqui. Funciona do mesmo jeito. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês em tabelas? Olha as grandes vantagens de tabelas. Tá? Quando eu clico aqui, eu tenho várias opções de tabelas. Por exemplo, essa opção que ele está falando aqui ao lado, ela é usada, mas ela é usada mais com a função de fórmulas estruturadas, referência estruturada. Se eu botar alto igual aqui, ó, ele vai já somar isso aí, mas de forma com referências estruturadas que eu não quero falar agora para vocês. E34 até G34 é a estrutura normal que vocês já sabem fazer, beleza? Mas o que é que eu posso fazer com tabelas? Eu posso dar um nome, como tem aqui, ó, colunas calculadas. Eu posso resumir com tabela dinâmica, que eu não vou falar agora ainda o que é tabela dinâmica, tá? Eu posso remover dados duplicados que tiver nela, se eu quiser remover. Eu também posso fazer isso, remover dados duplicados com um intervalo desse? Posso, tá? Posso. Eu falo isso lá nas aulas. Né? Eu falo, eu mostro. É para isso que serve essa aula aqui, ó. Uma revisão, ao mesmo tempo é um tira-dúvida, é uma explicação do curso. É uma interação com vocês. Eu venho em dados aqui e eu tenho esse ícone aqui, ó. Remover duplicados. Ele vai me perguntar, você quer que remova dados que sejam iguais em todas as colunas? Sim, ok. Nenhum foi duplicado. Nenhum foi duplicado. Se eu clicar aqui e mandar inserir, deslocar para baixo assim. Eu vou copiar esse cara aqui, vou colar para que fique duplicado. Então, a partir do momento que eu seleciono esse intervalo de dados e venho aqui, ó, quer apagar que todos, né? Selecione todos e todo mundo tem que estar igual, ok. Um valor duplicado foi apagado e removido. Foi exatamente aquele que eu botei. Certo? Então, do mesmo jeito que eu faço isso para o intervalo de dados, eu também posso fazer numa tabela. Só que na tabela, quando eu clico nela, eu já tenho essa opção aqui. Então, se eu quiser criar uma informação nova em uma tabela, quando eu estou aqui embaixo, ó, se eu der um tab, ele já inseriu uma linha na tabela. Então, por exemplo, se eu botar aqui, ó, carne, frango, 75 mil,
82.150.000. Igual de cima, a formatação de menos. Se eu clicar aqui, design, remover duplicatas, ele vai fazer a mesma pergunta. Nenhum valor. Ah, tá, desculpa, deixa eu copiar aqui mesmo para ficar a mesma formatação. Deixa eu ver se não está alguma coisa errada aí. Mas é para dar. Vamos ver. Tabelas, remover. Tinha que estar até a formatação, de fato. Por causa do R cifrão. Ok? Pronto, ele removeu do mesmo jeito. Mas a tabela ela tem vários outros recursos. Como a gente vai ver, facilita o uso de tabelas dinâmicas, quando a gente for aprender tabelas dinâmicas. Eu consigo exportar esses dados, né? E eu tenho várias opções de configuração. Por exemplo, se eu desmarcar aqui, ó, eu tiro o cabeçalho. Porque isso é um objeto de tabela no Excel. Não é uma estrutura de dados normal. Tá? Ó, eu posso marcar linhas totais e ele calcular essas linhas totais aqui para mim. Linhas e tiras, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Tá? Aqui eu consigo tirar a formatação da tabela, ó, mudar. Tá, ó, tá vendo? Então, linhas e tiras, ó, tá vendo? Agora fica mais claro. Entre outras opções, tá? Então, o uso de tabelas é fundamental quando a gente está trabalhando com dados. Quando você normalmente usa tabelas, eu vou abrir uma planilha nova aqui. E vou já até mostrar para vocês uma outra questão interessante aqui, que é a geração de dados usando o ChatGPT, que é algo que vocês vão estar fazendo sempre, tá? Deixa eu ver aqui. Tá, uma coisa, sim, até uma coisa interessante também que eu queria mostrar para vocês. Esse uso de funções estruturadas, referências estruturadas aqui em tabelas, algumas vezes pode confundir vocês. Vocês podem desmarcar aqui, tem, eu não sei, vai depender do Excel de vocês, tá? Nesse meu Excel aqui eu não sei de cabeça, mas normalmente é aqui, ou em fórmulas, e você vai desabilitar, você vai procurar essa opção, desabilitar uso de referências estruturadas, algo semelhante assim. Não sei se eu estou vendo aqui. No caso, a gente está usando o Excel do Doc. O Excel do Google Doc. Vamos lá, a gente pode olhar lá. Ou ou é aqui em fórmulas que você vai encontrar isso, ou talvez em avançado. Você desabilita uma dessas opções aqui. Você pode desabilitar isso aqui, ó. Por exemplo, eu vou fazer uma soma. Igual soma, abre parênteses, seleciono isso, ele cria uma referência estruturada. Ah, eu não quero trabalhar com isso, professor, me confundo ainda, não conheço. Você consegue desabilitar naquelas opções. Em uma daquelas opções lá, vai depender do teu Excel. Eu vou mostrar lá no online, mas antes disso, eu vou pedir aqui pro ChatGPT, preste atenção no que eu vou fazer. Olha lá. Eu gostaria que você gerasse dados. Vamos falar aqui de quê? Vamos falar dados de vendas de uma loja online. Os dados das vendas são os seguintes. Siga esse padrão de dados. Vamos ver, siga este padrão de dados. Bota assim, data da venda, bota assim, cliente, valor total da venda. Aqui não vai ter os produtos não, tá? Aqui é a informação da venda.
quem for o vendedor, forma de pagamento. Tá bom. Aí você bota assim, separe os dados por... Não vou botar vírgula não, tá? Eu vou botar por ponto e vírgula. Tá. Separe os dados por ponto e vírgula para que eu possa gerar um arquivo de texto e importar no Excel. Vocês vão fazer muito isso nas atividades, tá? Em algumas atividades lá na frente, então já preste atenção. Então ele vai gerar para mim aqui, ó. Ele vai gerar para mim aqui um conjunto de dados, só para a gente trabalhar com eles. Tá? Eu, inclusive, posso, como são poucos dados aqui, posso aproveitar isso aqui com uma estratégia que vocês já sabem. Ele até está gerando uma quantidade boa de dados. Tá? Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês. Ó. Eu vou copiar isso aqui. Vou abrir no bloco de notas. Desculpa. Vou colar aqui. Vou salvar isso aqui como... Eu posso salvar esse arquivo como um texto normal, tá? Arquivo de texto. Vou chamar de vendas. Eu posso chamar como arquivo de texto, mas eu também posso chamar como arquivo .csv. Esse arquivo .csv significa que ele é um Comma Separate Values, valores separados por vírgula. Mas com o texto aqui também funciona, tá? Salvei. Então lá no Excel, como é que eu vou trazer aqueles dados para cá? Eu vou vir aqui em dados, eu vou vir em obter dados de um arquivo. Aqui tem, ó, de texto ou CSV. Poderia ser de uma planilha, e tem vários outros formatos, tá? Nesse curso básico, a gente vai estar sempre buscando texto CSV ou de uma própria planilha. Naquelas aulas lá, eu mostro isso para vocês, como é que eu faço, como é que a gente faz isso. Então, tá aqui, ó, vendas. Ele vai tentar extrair e entender esses dados, ó. Ele vai tentar extrair e entender esses dados. Tá vendo? Aqui ele está numa ferramenta do Excel chamada Power Query. Eu posso transformar esses dados lá. Esse assunto de Power Query, se a gente tiver tempo, na última aula eu gravo uma aula abordando o tratamento de dados aqui no Power Query. Vocês podem até ver que João Pereira, ó, saiu meio errado, né? Eu posso tentar mudar aqui essa formatação, deixar aqui, deixa eu ver, português, Unicode, deixa eu ver. Deixa eu ver se tem alguma... Ele também não pega, esse português 2 não, ele não vai pegar 2. Para o 2, tailandês Windows, Unicode UTF-8. Isso, você pode marcar essa opção, normalmente ele vai conseguir detectar. Já é uma forma de tratamento desses dados. Ele está apresentando para vocês, ó, ele detectou um delimitador automaticamente, ponto e vírgula. Né? Lembra disso? Coisas semelhantes a gente já fez naquele dividir texto para colunas, lembra? A gente fez isso aí nas aulas aqui ao vivo. E eu também pedi isso em uma atividade, acho que foi na primeira. Eu não vou nem transformar os dados, eu já vou carregar eles aqui. Né? E automaticamente, o que é que ele cria aqui? Ele cria uma tabela. Né? E se você prestou atenção, ele também tem uma consulta. Eu vou dar uma explicação rápida do que é essa consulta. Veja, isso é uma tabela, todo mundo já entendeu. Quando ele importa como uma tabela. Eu posso muito bem trazer essa tabela aqui, ó, e converter para um intervalo. Professor, no caso, Oi. a gente pode pegar a tabela já pré-existente e carregar os dados dentro da planilha. Pode. Agora, eu posso ter um conjunto de dados. Você veja, esse conjunto de dados original está onde? Está aqui, ó, no bloco de notas chamado vendas.txt. Isso. E aí onde está o conceito, isso aí eu nem chego a falar
nas aulas agora, né? Até essa quinta aula eu não falo. Eu acho que eu vou falar isso na sétima aula, ou talvez só na oitava aula, que é uma aula que eu nem sei se vai dar tempo de ter, mas eu acredito que eu vou gravar e deixar lá para vocês. Que é uma aula que eu falo um pouco mais sobre essas consultas, falo sobre um pouco, dou uma introdução ao Power Query. Esse curso de Excel vai um pouco além do básico, tá, gente? Eu dou introdução a algumas coisas já. Então, se vocês observarem, apareceu também aqui o que? Uma consulta. O que isso está querendo dizer? Que esses dados aqui, na verdade, ele é uma consulta, uma tabela que está consultando um conjunto de dados original que está em algum lugar, né? Se vocês prestarem atenção, deixa eu ver aqui em propriedades. Propriedades da tabela, você tem o nome da venda, o nome da tabela, que é vendas, né? Você também tem aqui. Aqui em consultas, se vocês... Eu não quero entrar muito aqui nesse detalhe aqui do que é essa consulta, mas basicamente ele está consultando, pessoal, o que está aqui, ó. Eu vou provar isso para vocês. Eu vou tirar essa primeira forma de pagamento, desculpa, aqui de cartão de crédito, e vou colocar cartão de débito. Eu vou copiar isso aqui e vou mudar aqui no bloco de notas. Eu vou vir em arquivo e vou vir salvar. Se você olhar para cá, aqui está como? Cartão de crédito ainda, tá? Se eu atualizar essa consulta, ele vira cartão de débito. Eu não fiz nada aqui, eu não mudei aqui no Excel. É porque essa tabela, além de ser uma tabela, é uma consulta a esses dados aqui. Beleza? Então, cuidado quando vocês importarem dados, porque, na verdade, ele está realizando uma consulta a dados externos. Ele apresenta aqui essa consulta. Ela apresenta aqui essa consulta. Até mostra aqui para você, né, essa consulta. Inclusive, mostra aonde o arquivo está, a fonte dos dados. Ó. Tá vendo aqui? User downloads vendas.txt. Inclusive, mostra onde está essa fonte de dados. Então, eu posso desvincular essa tabela aqui, mas eu não vou entrar em detalhes de tabelas, tá? Só estou mostrando isso a vocês. O que é que eu estou querendo dizer? Que aqui eu tenho agora uma tabela. Que se eu quiser inserir dados novos, ó, só eu colocando uma informação aqui, ó, por exemplo, tá 23 de fevereiro de 2024. Ele já inseriu uma linha aqui. Eu vou botar aqui que Ronaldo comprou 16 mil. E quem vendeu foi Pedro Mendes. No boleto. Pronto. Ele seria um novo registro nessa tabela. Mas isso é uma consulta. Isso vai estar aqui? Não vai estar. É tanto que se eu fechar aqui, minha tabela, minha consulta, Ronaldo sumiu. Entendeu? Então, muito cuidado quando vocês estiverem importando isso aqui. Eu posso muito bem, se eu não quiser mais a consulta, eliminar a consulta ou copiar isso, colar aqui, para não perder lá, tá? E aqui, ó, você veja que a consulta ainda continua. Mas eu posso, eu não quero entrar nessa questão, tá? Mas eu excluí aqui a consulta. Aqui não. Aqui ainda existe uma consulta. Tá? Aqui não. Então aqui se eu adicionar novos dados, 23 de fevereiro de 2024, Romário comprou 11 mil reais a Zico, certo? E pagou no boleto. Então, veja que agora eu não tenho nem o que atualizar aqui. Isso é uma tabela chamada Vendas 3, inclusive. Isso é uma tabela Vendas. Né? Aqui, se eu tentar botar o nome Vendas, ele vai dizer que já existe uma tabela. Então, o Excel entende isso como um objeto do Excel, tá? Vendas atualizado.
Pronto. Então são duas tabelas que eu tenho agora. Já vão se acostumando com esse conceito de tabelas no Excel. Então, por exemplo, eu posso tirar o botão filtrar, marcar o botão filtrar. Olha aqui, ó, na minha tabela aqui, ó. Eu posso tirar esse botão filtrar, marcar o botão filtrar. Né? O botão filtrar serve para você filtrar valores, né? Eu quero tirar, marcar só quem pagou no cartão de crédito e no cartão de débito. Ok. Ele vai selecionar para mim só quem marcou no cartão de crédito e no cartão de débito. Eu posso também desmarcar todas essas opções aqui. Ok? Ou, quando eu clicar aqui, clicar em limpar filtros. Limpar filtros. Tá? Eu vou copiar essa tabela. Vou inserir uma nova planilha aqui. Vou colar. Ele gerou uma nova tabela. Mas esses dados aqui eu vou deixar como um intervalo de dados normal. Tá? Vou dar um Ctrl T aqui. Vou vir em tabelas e vou converter em intervalo. Ok. Agora eu não tenho mais uma tabela. Eu tenho um intervalo de dados normal. Certo? Se eu não quiser botar um filtro aqui, eu clico aqui, venho em dados e clico em filtro. Funciona do mesmo jeito. Cada um trabalha como pretende trabalhar. Eu gosto de trabalhar com tabelas, fica mais fácil de você referenciar essa tabela. Agora veja as diferenças. Aqui eu tenho uma tabela com uma consulta externa. Aqui eu só tenho uma tabela e aqui eu tenho um intervalo de dados. Beleza? Veja que esses recursos não estão mais disponíveis aqui como tem lá na tabela. Certo? Tudo que eu falei aqui, pessoal, está sendo quase tudo, né? Tem umas questões aqui de atalho. Atalho Ctrl Shift T, só para você ocultar ou não os valores totais, tá? De uma tabela. Não é tanta informação importante. O que eu estou falando para vocês aqui, com esse exemplo que eu dei, é muito, mas muito mais importante. Beleza? Então, por exemplo, se eu quiser somar tudo aqui, né? Se eu quiser somar tudo aqui, quando eu clicar nessa tabela, deixa eu ver se ele vai detectar aqui, ó. Ele somou a quantidade total de itens, tá? Deixa eu ver se ele aqui... aqui ele vai somar a quantidade total de linhas, né? Linhas de totais. Total tem 21 linhas, né? Eu vou marcar isso aqui com dinheiro, né? Vai ficar assim, beleza? Então você aqui, quando você insere um novo resultado aqui, ó, 23 de fevereiro, tá, 24 de fevereiro de 2024, você já tem uma nova linha aqui na tabela. Não sei se você está conseguindo enxergar. Tem uma nova linha. Você botar aqui Edmundo 7.000, né? Edmundo 7.000 comprou aí a Maria. Já mostra ali para mim no cartão de crédito. Pronto. Então isso é uma tabela. Beleza? Eu acho que ficou claro aí esse conceito de tabela, intervalo de dados. Beleza? Outra informação, essas análises aqui rápidas, deixa para depois, muito interessante, muito importante, é você trabalhar aqui, pessoal, com validação de dados, tá? Aqui em dados, seja na tabela, seja no intervalo de dados, aqui em dados é onde a gente vai mais trabalhar, né? Tanto para classificar, quanto para filtrar, texto para coluna, remover duplicata, preenchimento relâmpago, eu até mostrei já, né? Essa questão de relações aqui não vai dar tempo de falar. De importar dados de fontes externas, de atualizar a minha tabela, de verificar, inclusive, consultas e conexões. Quando eu clico aqui, ó, eu tenho uma consulta, lembra? Que está aqui. Veja que está em outra planilha, mas está na mesma pasta de trabalho. Então, quando eu clico aqui, ele abre essa consulta. O que é que eu estou pedindo para vocês? Ter cuidado. Por exemplo, vocês estão vendo aqui que eu tenho vendedores, né? Beleza. Como é que eu posso fazer uma planilha para que esses vendedores sejam vendedores específicos, né? Vendedores que existam. Então eu posso criar aqui uma planilha
um conjunto de dados, como por exemplo, João, Maria, Ana, Pedro e Zico, né? Foram esses. Vou dar um Ctrl C aqui, vou dar um Ctrl V aqui. Aqui eu tenho um conjunto de dados. Eu vou vir aqui em formatar a tabela. Eu vou limpar aqui, tá? Limpar a formatação desses caras. Pronto. Esses são os vendedores que eu tenho. Posso até colocar eles aqui, dar um Ctrl X, um Ctrl V, chamar de vendedores. Posso colocar isso em outra planilha, tá? Só mostrar a vocês. Aqui em dados, pessoal, tem uma opção chamada validação de dados aqui, ó. Bem pequenininho, tá vendo? Validação de dados. Para que é isso? Eu quero validar os dados. Por exemplo, eu quero que aqui só tenha números. Eu quero que aqui tenha uma lista de valores. Aqui também é uma lista. Então, isso você vai encontrar aqui uma explicação, né? Por exemplo, vocês podem até tentar depois fazer nessa. O que é que ele está dizendo aí? Listas suspensas vão facilitar a entrada de dados das pessoas, né? Veja como criar um. A gente só quer que 3 nomes de departamentos sejam entradas válidas para cada um dos alimentos à direita. Ele quer que aqui, quando ele não tenha abertura para botar e escrever o que eu quiser escrever, né? Então, ele quer que apenas 3 nomes de departamentos sejam válidos. E os 3 departamentos é hortifruti, carne e confeitaria. Então, ele fala aqui como você pode fazer, mas eu vou dar um exemplo. Ele fez a mesma coisa, tá? Ele criou aqui um departamentozinho, né? Ele está dizendo aqui, ó, clique e arraste para selecionar as células de departamento. É isso aqui, ó. Vai em dados, validação de dados e permitir clique em lista. Vai em dados, validação de dados. Aí aqui em permitir clique em lista. Deu OK. Tá? A fonte é essa daqui. Ele pediu a fonte, esse cara aqui. Você olha, e F3 e F34. É porque já era para estar lá a fonte. OK. Aí o que é que ele está dizendo? Na caixa fonte, digite. Ele pediu também para digitar hortifruti, carne e confeitaria. Coloque entre vírgulas. Clique em OK quando terminar. Agora, clique na célula amarela de maçãs e veja o menu suspenso. Aqui eu não tenho ainda, né? Aqui eu tenho um conjunto. Aqui, ó, ficaria assim. Aqui eu tenho o próprio conjunto de dados. Eu vou apagar, tá? Porque eu não gosto de fazer desse jeito. Eu gosto de fazer de outro jeito. Mas vamos lá. Você pode vir aqui em dados, lista, e dizer como ele falou, né? Hortifruti, eita, assim não, né? Hortifruti, vírgula, carne, vírgula, confeitaria. Então veja que aqui só vai ter... Ah, eu fiz errado. Eu não gosto de fazer assim. Deixa eu apagar. Eu gosto de fazer desse jeito, eu vou mostrar a vocês nesse. Esse é um conjunto de dados. Ó. Então aqui, ó, eu seleciono tudo. Venho aqui em dados. Venho aqui em lista. Venho em fonte e seleciono essa galera. Eu prefiro assim. Clico normalmente e dou OK. Então, ó, aqui fica a lista ó, dos que permite. Tá? Baseado nesse conjunto de dados aqui. Por que eu gosto de sim? Porque aqui, por exemplo, se você tiver, se você quiser criar até uma tabela disso aqui, você pode vir aqui, selecionar esses dados, inserir tabela, dar um OK. Ó, você criou uma tabela com isso aqui. Aí, como é o nome dessa tabela? Vou chamar essa tabela de vendedores. A tabela vendedores. Então, se você vir aqui agora, ó, seleciona todo mundo. Dados. Texto para dados. Lista. Isso aqui
G1 até G6, não, isso aqui, na verdade, que é a própria tabela, der OK, vai funcionar do mesmo jeito. Ah, e se eu adicionar aqui um novo vendedor chamado Neymar. Pronto. Neymar já apareceu aqui. Tá? Olha que legal. Fica dinâmico, né? Então, sempre que eu adicionar um vendedor novo, ele entende aqui, ó, e já traz Neymar. Né? Se você quiser que isso aqui fique ordenado, você classifica de A a Z. Quando ele olha para cá, está classificado também de A a Z. Não é bacana? Então, aqui você não pode chegar e botar Tiago. Ele vai dizer um erro e tudo mais. Eu explico isso melhor na aula gravada, né, gente? Mas esse erro, tudo isso aqui, tá aqui, ó. Quando você direciona tudo, validação, aqui está toda essa configuração. A mensagem de entrada, qual é a mensagem no título, a mensagem que você quer para o usuário, o alerta de erro, se é um parar, se é um aviso, se é uma informação, né? Então, tudo isso aqui vai refletir aonde? Nessa mensagem que eu botar aqui. Se é um aviso ou um erro? É um aviso. O erro aqui, né? Essa mensagem é padrão, este valor não corresponde. Mas se você quiser mudar essa mensagem, você muda essa mensagem. Como? Seleciona todas as células que você quer e texto para dados e configura aqui, ó. Tanto o alerta de erro quanto a mensagem de entrada. Essa mensagem de entrada é uma mensagem que fica aqui, ó. Pode ver que não tem nenhuma mensagem, né? Se eu colocar aqui mensagem de entrada, ó, botar título, vendedores, mensagem de entrada, selecione um vendedor que seleciona um vendedor, pronto, ok. Então, ó, quando eu boto o mouse aqui, ele bota vendedores, selecione um vendedor. Eu posso dizer, selecione apenas vendedores que são válidos, não digite, tá entendendo? Fica à vontade. Então, oi. Certo. Está terminando já. E no alerta de erro eu posso mudar para uma informação e dizer, título, se deu um erro, vendedor inválido. E aqui botar o erro. Selecione apenas um vendedor da lista de vendedores. Pronto. Ok. Então aqui, ó, se eu botar qualquer coisa agora, mudou. Selecione apenas um vendedor da lista de vendedores. Ok. Ele volta aqui, ó, fica um erro marcado, né, nessa célula. Botei aqui Maria dos Santos. Tá? Como era um aviso, ele deixou eu fazer, como era uma informação. Se eu quiser mudar isso de novo para um erro, para parar, ok. Porque, ó, dá um erro, seleciona apenas o vendedor da lista de vendedores, eu tenho que cancelar aqui e ela volta ao que era. Beleza? Então, gente, veja que tabelas me ajudam muito com isso. Se eu estou criando aqui uma tabela inserindo dados, imagina aí, dados dos meus clientes, eu crio tabelas. Para cada planilha dessa, você cria uma tabela com dados dos seus clientes, suas vendas, dependendo do que você faz. Quando eu crio uma nova linha aqui, ó, aqui já vai vir esse mesmo cara. Tá? Veja, pessoal, hoje eu estou falando de um assunto lá na frente, e vocês vão fazer atividades lá na frente, tá? Mas eu já adiantei porque o tema aqui era tabelas e listas suspensas, tá? Próximas aulas a gente vai fazer análise, gráficos, tabelas dinâmicas nas próximas aulas, né? Para fechar esse material. E quando terminar, a gente vai ficar sempre, em todas as aulas, eu vou ficar sempre trazendo práticas de planilhas, mostrando para vocês análises com planilhas. Nada além do que a gente vê lá no curso, tá? Nada além daquilo, tudo dentro do assunto, mas como uma forma de mostrar algumas práticas já para vocês. A gente acha que nas próximas 2 aulas a gente termina isso aqui, né? Esse conceito vai ser, digamos, basicamente é um resumo do curso, essas aulas aqui que eu dou para vocês ao vivo. Acho que mais 2 ou no máximo 3 aulas, né? Dia 19,
26, pronto. Em dezembro, a gente vai ficar só se encontrando para fazer práticas mesmo, em planilhas, analisar dados, gerar tabelas dinâmicas, porque vocês já vão saber o que é tabela dinâmica, fazer gráficos, começar a pensar em desenvolver um dashboard, e enquanto isso vocês vão estar assistindo as aulas gravadas, que é do conteúdo, e fazendo atividades que vão sendo pedidas. Beleza, galera? E compreenderam esse conceito aí pessoal, de tabelas? Alguém tem alguma observação, alguma dúvida a falar? O curso está muito bom. Já entreguei a atividade 4. O senhor foca na forma de como escrever e usar. Quando pegar o diferente, já temos o norte. Tá, exato. Obrigado. É isso aí. A prática, vai deixando o curso fácil para você. É como eu disse, isso aqui não é um curso normal de YouTube. Quando você assiste a aula, pode ter aulas muito melhores que a minha. Eu aprendo muito no YouTube, inclusive. Tem professores que fazem cursos avançadíssimos de Excel. Não é o meu caso aqui, eu não tenho essa intenção, né? De dar um curso avançadíssimo de Excel, porque quando eu avanço demais no Excel, eu prefiro utilizar outros recursos, que é a própria programação, por exemplo, ou até mesmo o Power BI em algumas situações, é um banco de dados mesmo, enfim. Então eu não tenho esse interesse, mas o Excel é suficiente assim para qualquer pessoa nesse curso aqui você já aprende e aí você já consegue levar isso para sua vida real, né? Então, a ideia é que você vá replicando mesmo e na prática vocês vão aprender. Se vocês fizerem as atividades e assistirem aquelas aulas, vocês vão aprender. E vão fortalecer-se nesse debate aqui. Gente, principalmente quando eu terminar esse assunto aqui, nas duas próximas aulas, terminar essa parte que eu dou uma geral de todo o curso, que quando entrar no mês de dezembro, eu ficar só trazendo práticas, vocês vão cada vez mais se identificar com o curso. Beleza? Então, como eu estava dizendo, não é um curso de aulas normais no YouTube, não. Por quê? Porque tem esse acompanhamento, eu quero ouvir a dúvida. Né? Tem uma atividade que eu obrigo vocês a fazer, senão vocês não vão concluir o curso. Né? E, além de tudo isso, você ainda tem um certificado reconhecido pelo MEC, né? Porque é um certificado de curso livre do IFPB. Então, é um certificado válido em todo o território brasileiro. Tá bom? Que é o menos importante. O mais importante é o conhecimento. Beleza, galera? 10h30 já, né? A gente já tá aqui, ó. Além de eu ter falado, a gente já tá aí a um... Como é que tá o time aqui desse? Eu uso essa ferramenta, mas não... 52 minutos, mais do que é suficiente. Tchau, pessoal. Valeu, Tiago. Também todo mundo aqui. Eu vou finalizar por aqui, pessoal. E até segunda, mas vamos se falando aí no grupo também. Lá no Classroom, eu vou estar sempre botando informações para vocês.